Olá, gente! Hoje eu queria falar com vocês a respeito de um livro que eu li em novembro e que me tocou bastante. É esse aqui, chamado Aprender a Falar com as Plantas, de Marta Orwells, que é uma escritora catalã. E nesse livro ela conta a história fictícia de uma mulher de 42 anos que, na sequência de ser informada pelo marido de que o casamento dele chegou ao fim, ao sair desse encontro, esse rapaz sofre um atropelamento e morre. Então a autora vai narrar pela boca da personagem Paula todo o processo desses dois lutos, né? O luto da separação e da morte do marido. Bom, eu então imagino que vocês já estejam imaginando qual o livro, qual o texto do Freud eu vou tomar por base para pensar a questão do luto com vocês. É esse mesmo, Luto e Melancolia, de 1917. E é claro que eu não tenho uma intenção aqui de fazer grandes observações sobre o tema do luto, nem fazer uma resenha do livro, mas o que eu quero é fazer alguns cotejamentos das reflexões da personagem Paula com as elaborações do Freud nesse texto. Bem, então a Paula é uma médica de 42 anos que optou por não ter filhos, que é casada há 15 anos com o Mauro. Além dela trabalhar numa UTI neonatal, então ela tem uma convivência com a morte, não só pelo dever de ofício, mas também porque desde aos 7 anos ela é órfã de mãe, foi criada pelo pai. A Paula já vivia uma crise no relacionamento, já tinha algumas suspeitas sobre algumas coisas do marido, até que ele comunica a ela numa conversa lá num restaurante, sobre o divórcio, né? Como agravante, ela descobre depois que ele tinha um outro relacionamento, né? Saindo desse encontro, o Mauro, o marido da personagem, sofre um atropelamento de bicicleta e fica algumas horas em coma no hospital até que ele falece. Então, toda a trajetória do livro é a autora contando, pela perspectiva da Paula, o atravessamento desse luto duplo, né? O término do casamento e a morte do marido. E ela conta essa experiência em primeira pessoa, que tem uma sensibilidade poética impressionante. Ela consegue transmitir imagens dos ambientes, as sensações táteis, o cheiro das coisas, isso tudo em poucas linhas, uma forma impressionante de transmitir isso para o leitor. E é esse talento da autora que faz com que o leitor acompanhe a experiência de dor da Paula, mas sem fazer disso um dramalhão, um relato mórbido, longe disso. A Paula é uma mulher muito forte, que precisou aprender, até por dever de ofício, a lidar com a dor profunda, né, da morte. E durante todo o processo narrado no livro, que leva mais de um ano, né, apresenta essa mulher com toda a crueza da sua humanidade exposta para o leitor. Então são alguns pensamentos preconceituosos, são algumas dúvidas, inseguranças, são os julgamentos dos familiares, a recusa por ser colocada nesse lugar de fragilidade, enfim. Então, agora eu queria falar algumas coisas sobre o luto e melancolia do Freud, né? Em primeiro lugar, o contexto teórico que resultou na redação desse artigo, né? Que é o seguinte: ele é posterior aos artigos técnicos, né? Lembrando que o último é o Considerações sobre o Amor Transferencial, de 1915, mas que foi escrito em 1914, e esse é o último dos artigos metapsicológicos, né? Ele foi escrito em 1915, mas publicado em 17. Ele também é herdeiro direto da formalização da teoria do narcisismo e a Constituição do Eu, em 1914. Então é nesse contexto teórico que Freud vai propor uma articulação em forma de oposição entre o luto e a melancolia. A diferença mais geral e a que nos interessa é o seguinte: no luto existe alguma remodelação do eu a partir das perdas dos objetos. E o que o Freud chama de trabalho do luto é justamente essa tarefa longa, árdua, de desinvestimento pulsional nos objetos perdidos. E o que podemos dizer é que o eu se forma e se transforma a partir do emaranhado dos traços dos objetos perdidos. Já na melancolia, o eu é alvo de um bombardeio de críticas provenientes da identificação com o objeto perdido. E aqui, nesse terreno da melancolia, a gente está num terreno onde não existe a dialética fálica, em que o eu é ruim, é falho, é burro, é mau, não de acordo com o referencial fálico, não porque deveria ser como fulano. A identificação com o objeto perdido é radical. O eu não é mau em oposição ao ideal de ser bom.
No extremo, né, a melancolia pode levar o eu a se perder junto com o objeto perdido. Então, agora voltando para o livro, eu queria destacar alguns trechos. Primeiro é a hora em que a personagem recebe a ligação do amigo do Mauro, dizendo que aconteceu o atropelamento, que ele estava prestes assim, a passar por uma cirurgia e que ele estava internado em estado grave. Está aqui na página 67. Paula, o Mauro sofreu um acidente, um carro, a bicicleta. Você tem como vir para o hospital clínico agora mesmo? Pegue um táxi. Ele vai entrar na sala de cirurgia em 10 minutos. Te espero no hall de entrada. Como assim? Se ele já me disse tudo, almoçamos faz um tempo. Falei enquanto seguia um discurso aprendido, rápido, despreocupada e sem ter entendido nenhuma das suas palavras. Paula, o Mauro sofreu um acidente. Vem logo. Ele desligou primeiro. Eu desliguei depois, alarmada, indignada com o amigo por ter gritado comigo e me dado toda aquela informação de repente. Na pressa, saí de casa sem a jaqueta. E uma vez na rua, quando o frio de fevereiro me deu um tapa na cara, dei meia volta e subi as escadas enquanto um baile improvisado de palavras desconexas se passava dentro de mim. Acidente, táxi, Mauro, bicicleta, sala de cirurgia. Vem logo! Peguei a jaqueta do cabide na entrada e fechei a porta num pau só. Não quis esperar o elevador e desci os 3 andares pelas escadas com a batida dos meus saltos marcando uma marcha de compasso binário própria de um desfile militar. Havia começado a guerra contra o tempo. Calculei uma infinidade de vezes quantos minutos perdi esquecendo a jaqueta. Na primeira semana de sua morte, repeti a cena com o cronômetro do celular na mão várias vezes e sempre dava 2 minutos e 7 segundos. E os décimos variando conforme me custasse mais ou menos para colocar as chaves na fechadura. Meu pai, espantado, me dizia que já bastava de repetir aquilo, mas cronometrar me ajudava. Diferente de qualquer outra coisa, cronometrar tinha uma finalidade, uma justificativa e um objetivo. Respondia a uma metodologia, a um plano de trabalho com o qual podia me sentir culpável. Cronometrar me mantinha unida ao momento antes do cataclismo. Queria aquele momento. Queria voltar para ele. Queria ficar lá, de frente para o mar, ainda que fosse como ex-companheira. Pelo menos seria ex-companheira de um homem vivo. Não imaginava nenhuma outra maneira de fazer o tempo voltar atrás. Então, o que chama atenção, né, aqui, nesse trecho, essa insistência de perfazer literalmente, né, os passos, a trilha percorrida do evento traumático, quase numa tentativa de aprender as circunstâncias e se colocando no centro, como se a partir de uma fantasia ela pudesse, as coisas dependessem dela e que se ela fosse mais rápida o pior poderia ser evitado. Um outro trecho que é bastante interessante que eu destaquei é um em que a personagem se questiona como podem coexistir 2 registros contraditórios, o humor e o trágico. Está aqui na página 147, perdão. Penso no último jantar com os colegas de trabalho e não posso deixar de rir. Estou sozinha na frente do armário, trocando de roupa, e me lembro deles dançando no balcão do bar do tio da Vanessa. Quanto mais busco conter o riso, mais me custa segurá-lo. Fizemos a Pili subir no balcão. Me viro. Não há mais ninguém. Aqui, toda sozinha, rindo às gargalhadas, me sinto a pessoa mais estúpida do mundo. Quem ri estando sozinha? Imagino um riso enlatado, como aqueles dos programas televisivos que têm como missão provocar o riso do espectador por contágio. Um riso que ri de mim. Fecho o armário e nego com a cabeça. Não tenho motivos para rir, mas diria que tenho direito. E se eu estiver enlouquecendo? Depois dos atentados de 11 de setembro, em Nova York, havia o sentimento de que a comédia morrera e que ninguém seria capaz de rir nunca mais. Os comediantes estavam confusos, os clubes de comédia fechavam e ninguém sabia quando voltariam a abrir. Os apresentadores dos programas de entretenimento literalmente deixaram de contar piadas e a sensação generalizada era de que nada voltaria a ser igual. Mas com o passar dos anos, até se contavam piadas sobre os atentados. Assim, aos poucos, a tragédia passou a fazer parte da diversão, um simples mecanismo de defesa contra o horror, uma miserável tentativa de sobreviver.
Então essa reflexão começa com a questão da vizinhança estranha entre o riso e o horror. No final dessa reflexão, ela mostra como essa timidez inicial desses artifícios da cultura para lidar com o insuportável da morte vai cedendo espaço para algum tipo de superação do horror através do riso. Né? De alguma forma sempre insuficiente em alguma medida, de apreensão do real pela linguagem. Né? Então, para finalizar, eu queria apresentar a reflexão mais impactante dessas que eu separei, é quase uma psicanalista falando. Está na página 214. A caminho da saída, os convidados riem e falam animadamente no locutório. Olhando para eles, parece que nós duas chegamos de um lugar muito afastado, onde passamos muito tempo, todo o tempo que é preciso para receber os risos e o barulho da alegria de outros, quase como um insulto. Todo o tempo que é preciso para compreender que há alguma coisa triste e vagamente desprezível quando o amor se apaga, mas nada parecido com a derrota aniquilante da morte. Cremos que a domesticamos com rituais, lutos, símbolos, cores, mas ela é selvagem e livre. É ela que sempre manda. A morte manda na vida, nunca o contrário. Então esse aspecto de trágico, né, que está presente no livro, mas que mostra como a personagem atravessa o luto sem contar com alguns artifícios que a anestesiariam, como alguns que são oferecidos para ela, com jogos místicos, enfim, com diversas formas, ela opta por atravessar esse luto, sem também ocupar o lugar da vítima, mas também não negando a dor da morte, não correndo da dor do luto. E isso faz com que essa personagem seja tão complexa, tão impressionante. E esse livro, de maneira, como eu disse, muito artística, apresenta toda essa reflexão, essa vivência, essa experiência dessa personagem incrível que é a Paula. Então, Aprender a Falar com as Plantas não foi premiado sobejamente à toa, entendo porquê, e eu recomendo bastante esse livro, até porque ele nos remete a essa reflexão tão séria, tão importante, que é relacionada ao luto, à morte e às maneiras da gente lidar com os artifícios da cultura. É isso.